Estamos hoje aqui no programa Contraponto conversando com o professor Ricardo Maroni. Maroni, a qualidade de vida, então, ela está relacionada com a questão do gasto e da economia? Seguramente. Eu diria mais, deixa eu melhorar, ter a ousadia de melhorar a tua pergunta. Ele tem a ver com o melhor uso do recurso. Por quê? Porque você faz um esforço para ter o seu salário no final do mês e tal, e se você usa bem este salário, que é não consumindo deslocadamente, que é fazendo sobrar para financiar emergências, ou para financiar um sonho, ou para formar um patrimônio, etc. E com isso você atende melhor às suas necessidades. Você livra-se das preocupações de dívida. Puxa, tem uma dívida vencendo tal dia, como é que eu vou pagar, etc. Seguramente a sua qualidade de vida melhora. Para você ter uma ideia, só para a gente colocar um número aí, cerca de 75% dos casos de separação é causado por problema financeiro. Esse é um dado relativamente antigo, mas várias vezes eu tive a oportunidade de confirmar com advogados que fazem trabalham com divórcio, né, dessa área, e é repetitivo, né, recorrente. A principal causa é problema financeiro. Faltou dinheiro na casa, o amor sai pela janela. Né? É impressionante. E isso, de certa forma, está vinculado à qualidade de vida, porque se você trabalha e não consegue usar o seu dinheiro da melhor maneira possível, da forma mais eficiente, isso vai ter uma repercussão. Você não vai conseguir trabalhar direito, você vai começar a pensar, putz, eu tenho que arranjar outro emprego, aqui não vai ser bom, eu preciso substituir esse emprego por outro para ganhar mais, não sei o quê. Esse tipo de coisa vai fazendo mal para a pessoa. Então, da mesma forma que as pessoas separam, aliás, isso é uma observação importante, da mesma forma que as pessoas separam um tempo para ir na academia, para cuidar do aspecto físico, fazer uma atividade física, ou separa uma parte do dia para ir na igreja, por exemplo, para rezar, ou separa uma parte do dia para fazer parte da associação de moradores, ou outra coisa qualquer, porque aquilo vai trazer um benefício ou para ele, ou para a comunidade, enfim. Ele tem que arranjar um tempo para cuidar, para zelar do seu dinheiro, porque aquilo vai trazer um benefício para ele, se não de imediato, a médio prazo. Ainda aqui no teu livro você faz uma relação entre a incerteza e o comportamento humano. Eu queria que você decifrasse um pouquinho melhor para mim e para os nossos amigos também. Bom, de casa. Qual é essa relação? Como é que é feita essa relação? Olha, vamos entender primeiro o que é incerteza. Incerteza é um resultado que você sabe que pode acontecer, mas você não tem condições de calcular a probabilidade de que aconteça. É mais ou menos assim. Você é convidado para um churrasco, lá tem um prato de maionese. E você diz, putz, essa maionese pode me dar algum incômodo. Mas você vai e experimenta. Qual a probabilidade de que aquela maionese especificamente vai te dar um incômodo? Não dá para você calcular. Tem que esperar para ver como é que fica, né? Então, incerteza é isso. Essa possibilidade de ocorrer algo diferente do que você espera. Muito bem. Só que, e quando vai ocorrer essa incerteza? No futuro, em qualquer momento. Daqui a 1 minuto é futuro. Isso pode acontecer algo diferente do que você espera. Muito bem. Só que, no futuro, você vai ter necessidades a serem atendidas. Necessidades fisiológicas, atender alimentação, roupas, vestimento, necessidade de garantir o futuro. Poxa, nós estamos aqui fazendo programa, conversando e tal. Só que daqui a 10, 20, 30 anos, a gente talvez não esteja aqui fazendo programa, mas a gente quer fazer outras coisas. Né? Eu quero viajar, eu quero ter uma velhice mais cômoda, tal. Legal. Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não sei se vai acontecer aquilo que eu planejo ou não? Então, como o comportamento humano, ele parte do princípio de buscar cada vez situações melhores para atender às suas necessidades. Só que, paralelo a isso, você tem a incerteza. A incerteza de que aquela condição de atender às suas necessidades, ela vai ocorrer constantemente, né? Ou vai acontecer algo diferente. Então, a ideia do planejamento financeiro, a ideia da gestão financeira, da educação financeira, é fazer com que as pessoas se preparem para esta situação. Como é que elas se preparam para isso?
controlam suas despesas, formam uma poupança, aplicam essa poupança em ativos que possam render um rendimento adicional ao longo do tempo. E aí, à medida que as coisas forem ocorrendo dentro ou fora do esperado, a pessoa está preparada para isso. Então eu posso usar um termo que você coloca aí no livro, que é o diagnóstico. Eu posso fazer um diagnóstico das possibilidades, das probabilidades de coisas que podem acontecer. O diagnóstico no livro, ele parte da seguinte situação. Bom, em que situação eu estou hoje? Quais são os ativos que eu tenho? Quais são os meus bens materiais, culturais, etc. Ponto. Qual é a minha dívida? Qual é a minha situação financeira em relação a receitas e despesas? Eu consigo mapear, através dessas 3 informações, eu consigo mapear a situação financeira do indivíduo. Dá 45 possibilidades, para você ter uma ideia. Bem, feito esse diagnóstico, eu começo a pensar assim, bom, o que eu quero? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Itália, fazer um tour pela Itália. Legal. Quanto vai me custar isso? Quando eu vou poder custear? O que eu preciso poupar ou como eu posso atingir esse sonho? Aí eu vou usar essa situação atual, adequar a situação atual para atender o meu desejo lá na frente. Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que poupar, sei lá, R$1.000 por mês para daqui a um ano viajar para a Itália. Legal. Então, o que eu preciso fazer para poupar R$1.000? Eu tenho que cortar que despesas? Eu tenho que aumentar onde as minhas receitas, se for possível. Né? Então, o diagnóstico é isso, é você avaliar a situação atual. Agora, dentro do diagnóstico, eu não posso perder de vista a incerteza que você falou. De jeito nenhum. Por quê? Porque quando você faz esse diagnóstico, você avalia a situação atual. Muito bem, mas eu quero me preparar para daqui a um ano. Legal, então eu preciso fazer um orçamento. Se eu continuar ganhando o que eu ganho, gastando do jeito que eu consigo, como vai ser a minha situação financeira ao longo, sei lá, dos próximos 6 meses, um ano? A expectativa. Bom, aí à medida que o tempo for passando, eu posso avaliar, bom, peraí, mas e se eu perder o emprego? E se eu tiver um imprevisto qualquer, como é que eu vou financiar? Essa condição de, e se acontecer tal coisa, o que eu faço, é o momento em que você joga com a incerteza. E quando começar a poupar, já que você está falando dessas questões, quando começar de fato a poupar? Tem um período, sei lá, aos 20 anos, aos 15 anos, aos 10 anos, aos 5 anos? Tem um período para começar? Ou quando o teu filho nasceu, você já faz uma poupança para o camarada? Tem muito disso, né? Exatamente. É bem isso, né? Você tem um filho pequeno, né? Eu tenho um filho pequeno e faço eu tenho um de 5 poupancinha anos. dele. Eu diria o seguinte, que quando você começa a poupar, no momento que você recebe o seu primeiro dinheiro. Então, o seu menino ou o meu, quando ele receber a primeira mesada, já tem que aprender a guardar uma parte. Por quê? Porque poupar é uma questão de formação. Você ser voltado para dizer, olhar para o teu dinheiro e dizer, bom, peraí, eu vou pagar um monte de gente, por que eu não posso pagar primeiro a mim? E aí separa uma parte disso. A gente recomenda que essa poupança gire em torno de 5% a 10% da renda das pessoas. Mas isso pode expandir. Depende se é uma pessoa solteira, se é uma família com vários filhos, depende de várias circunstâncias. Mas isso pode girar em torno de 5% a 10%, buscando chegar a 25%. Ou seja, quanto antes melhor. Poupar, melhor. E depois de poupar, o saber usar, saber capitalizar, para gerar rendimentos ao longo do tempo. Ricardo, eu quero agradecer, só lembrando mais uma vez, né, o Ricardo Maroni é o autor do Manual de Gestão de Finanças Pessoais, pela Iglu Editora, e eu quero agradecer muito o seu retorno aqui ao programa, e tenho certeza que no ano que vem nós vamos conversar ainda muito mais sobre essas questões aqui. Eu agradeço novamente a oportunidade, né, de estar aqui, de apresentar o nosso trabalho. Agradeço você o convite e fico sempre à disposição aí para novas entrevistas, para novos contrapontos, né? E desejar a você e aos telespectadores bom 2011. Muito obrigado a você, espero que na próxima semana você continue nos acompanhando. Até a próxima.